E você deve ter acompanhado também o Fórum Econômico Mundial agora de 2025 e lançou alguns relatórios. Um deles indica que nos próximos 6 anos, 79 milhões de novos postos de trabalho serão criados e cerca de 40%, 43% das habilidades atualmente utilizadas no ambiente de trabalho serão reorganizadas, serão necessários melhorias ou mudanças ou avanços, né? Então, realmente choca um pouco quando a gente ouve esse tipo de situação, mas é interessante entender que a mudança no escopo do trabalho, ela vem nos acompanhando já há muito tempo, né? A gente pode fazer um retrospecto histórico, já que você puxou, né, esse gancho, e lembrar que antes dos telefones, por exemplo, os garotos de recados entregavam cartinhas à mão. Quando os telefones começaram, a gente tinha uma série de telefonistas que faziam a conexão manual das ligações. Depois, essas equipes foram substituídas quando as instalações automáticas começaram a funcionar. A gente tem uma série de trabalhos, por exemplo... Tinha fax, né, professor? Tinha fax. Esses dias eu estava lembrando que eu usei fax na primeira redação que eu trabalhei. Sim, sim, todo esse Isso não faz muito tempo, tá? Eu não sou tão velha assim. Isso nos acompanha, né? Mas nos tempos atuais, a gente tem um cenário que é assustador em relação à velocidade. E aí, realmente, a gente tem um grande contexto, que é o contexto da transformação digital, a geração de dados em formato digital, a utilização desses dados em formato digital, e mais recentemente, a inteligência artificial e as atividades cognitivas performadas pela inteligência artificial de forma muito mais eficiente. A gente tem vários autores que trabalham sobre isso. Há um tempo atrás, 2 autores do MIT, o Eric Brainstorff e o Andrew McAfee, eles lançaram um livro que chama A Segunda Era das Máquinas. Nesse livro eles falam justamente do avanço das tecnologias de transformação digital, da incorporação dessas tecnologias nas empresas, o quanto isso trazia benefícios, tá? E falavam lá pelo meio, para o final do livro, de uma característica muito interessante que a gente está vivenciando hoje. Esse livro já é um pouco mais antigo, né? Que é a aceleração das transformações. No momento que a tecnologia de transformação digital fica disponível, ela começa a gerar potenciais transformações em outras situações que não eram perspectivas naquele momento inicial e que começam a ser perspectivas. A gente vê isso, por exemplo, associando o grande volume de dados que existe hoje e as ferramentas mais recentes de inteligência artificial generativa, que vem trazendo mudanças em uma série de situações de trabalho que já estavam estabelecidas, né? Então, esse contexto é muito interessante de ser acompanhado, porque, por um lado, ele pode nos trazer algum tipo de tranquilização em relação a esse contexto, porque a perspectiva que eu recebi agora quando a gente estava conversando preliminarmente para essa conversa era de uma série de perguntas. Uma delas era como a universidade se prepara, você comentou também sobre isso na abertura, né, para uma profissão que não existe ou para uma profissão que está vindo no futuro. Realmente, quando a gente olha apenas a pergunta, ela assusta, né, porque parece que não existe uma resposta possível, né, para algo que não existe ainda. Mas quando a gente traz essa perspectiva histórica, a gente observa que essas mudanças no contexto do trabalho normalmente estão associadas com mudanças em tecnologias, mudanças em outras questões, muitas vezes ambientais, né, em questões, às vezes, geopolíticas, que são tendências que podem ser acompanhadas, podem ser previstas, muitas vezes uma boa chance de acerto, né? E isso dá para a universidade, dá para as pessoas também uma possibilidade de se prepararem e mesmo trabalharem numa análise e escolherem, eventualmente, uma modificação desse tipo, né?